Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre como monitorar a corrente elétrica de um transformador de corrente, de um TC. A gente já fez um vídeo bem bacana aqui falando as características do TC, como ele funciona, o que esse cara é. Então, se você quiser acompanhar também, tá aqui no primeiro link da descrição o vídeo que eu falo sobre esse cara, beleza? Mas nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o BPI, que é o monitor de corrente monofásica, tá bom? Então, a gente vai utilizar o BPI, vai entender as configurações, as conexões que devem ser feitas para ele conseguir monitorar a corrente do TC, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai utilizar da máquina de corrente para fazer alguns testes e vai fazer essa ligação aqui na prática para vocês. Então, bora lá pro vídeo. Então, galerinha, esse aqui é o nosso BPI, o nosso monitor de corrente elétrica monofásica, tá bom? Então, antes da gente ver ele funcionando na prática, a gente ir ali na prática que eu mostrei para você no começo do vídeo, a gente precisa entender primeiro como fazer o ajuste desse cara, como identificar aqui os bornes de conexão, cada borne, né, para que serve. Então, antes da gente ir para a prática, a gente precisa entender tudo isso, senão a gente não consegue nem ligar o instrumento, na verdade? Então, vamos entender isso primeiro? Então, vamos lá. Então, antes de tudo, a gente precisa saber onde alimentar esse cara, qual o tipo de alimentação que ele precisa, certo? E tudo isso vem escrito aqui na lateral do nosso componente. Então, se vocês analisarem aqui, vamos analisar junto, né? Vamos ver os dados que ele apresenta. Então, aqui, ó, eu tenho todos os bornes, certo? Todos os bornes. E aqui tem a identificação de cada borne. Então, a gente pode ver aqui, ó, que nos terminais 1 e 2, tá vendo? É a nossa alimentação. Então, nós temos aqui, ó, a gente consegue ver no símbolo aqui, que ele pode ser tanto alternado quanto contínuo. Por quê? Porque tem um sinalzinho aqui, né? Tem um traço reto e um traço, um tio, né? No caso que a gente chama, né? Um traço ondulado aqui que representa a tensão alternada. Se a gente vir aqui na lateral, ó, a gente consegue ver o seguinte: alimentação 24 a 240 volts VCA ou VCC, ou seja, a gente pode alimentar esse cara tanto com tensão alternada quanto com tensão contínua. Estando dentro desse range de 24 a 240, tá tudo certo. Você pode aplicar tensão alternada ou tensão contínua, que esse cara vai trabalhar normalmente entre essa faixa de tensão, beleza? E aí, se a gente vir aqui, ó, o 3, o borne 3 é um borne inutilizado, tá bom? Vocês vão ver que aqui no lado depois ele tá até sem borne. Eu vou até virar aqui para vocês, ó. Nós temos o borne 1, 2 e o 3. O 3 vocês podem ver que nem tem borne lá dentro, é um espaço vazio, tá vendo? Então 1 e 2 é alimentação, o 3 é vazio e tem o 4, 5, 6 que é o nosso relé aqui, né? 4, 5, 6 que é o nosso relé, que a gente vai ver aqui do lado, ó. Então o 4, 5, 6 é o relé. O 4 é o nosso comum, tá? Então é nele que a gente vai chegar com a fase, com a alimentação, e vai sair no 5 ou no 6, dependendo da sua aplicação, ou os dois, né? Tanto faz, aí depende do seu comando que você vai utilizar, tá bom? E então, ó, o 5, 4 para o 5 é normalmente fechado, e 4 com 6 é normalmente aberto. A gente consegue ver aqui pelo diagrama, né? E só lembrando que quando a gente alimenta esse cara aqui no 1 e 2, ele já vai chavear aqui o nosso relé. Então, o nosso relé em estado normal, sem falha, ele já fica ligado. Ele só vai desligar quando houver a falha. Então, quando houver uma falha no nosso sistema, na monitoração de corrente, né, conforme nossos ajustes, esse relé desliga. Então, alimentando aqui, ele já fica ligado, beleza? E aí, ó, nós temos aqui, ó, saída, que é o nosso relé 1, que é o mesmo que a gente viu aqui. Ele trabalha com até 8 amperes em AC1 250 volts alternados, beleza? Então, o que é 8 amperes AC1? Lembra que a categoria do relé, né? Então, AC1 significa cargas resistivas, né? Então, por exemplo, um motor é uma carga indutiva, onde apresenta picos de corrente, tem um fator de potência aí, né? Mas aqui esse relé, a gente não pode ligar um motor nele, por exemplo, para ficar controlando o motor. Por quê? Porque o motor é uma carga indutiva, não é uma carga resistiva. E esse cara aqui, se a gente usar um motor aqui, provavelmente com o tempo, esses relés aqui, né? O contato do relé, ele vai colar, tá bom? Então, a gente precisa usar cargas resistivas aqui. Então, o que a gente vai usar com esse relé? Controlar um contator, um outro relé, por exemplo, entendeu? Aí esse contator vai ligar e desligar o nosso motor aí, fazendo a proteção dele, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Temos aqui a entrada que a gente já viu, né? Ah, não, essa aqui é a entrada, não é alimentação, essa aqui é a entrada de monitoramento, na verdade, que é a entrada de corrente, né? Como esse aqui é um monitor de corrente, então a gente vai colocar aqui nos terminais E1 e E2, que é justamente aqui, ó, 8 e 9, tá vendo? Então a gente vai entrar com a corrente aqui no E1 e ela vai sair no E2 ou ao contrário, né?
Porque a gente precisa ter um circuito fechado para ter circulação de corrente. Então a gente precisa dos dois terminais aqui de monitoramento, beleza? Então aqui, ó, ele detecta corrente alternada quanto corrente contínua, né? A gente pode monitorar as duas no caso aí, tá bom? E aí, por fim, nós temos aqui, ó, o 11 e o 12, tá? Esse 11 e 12 é o ajuste de esterese. A gente vai ver na lousa daqui a pouco, tá? O que é esse esterese aqui, beleza? Só que no 11 e 12 aqui, ó, se você, não sei se vocês conseguem observar o símbolo aqui, a gente vai precisar colocar no 11 e 12 um resistor, tá? E dependendo do valor desse resistor, a gente vai ajustar a porcentagem do esterese. Não se preocupe que a gente vai entender mais pra frente ali na lousa o que é o esterese, beleza? Mas só lembre que conforme o valor de resistor que eu colocar entre o 11 e o 12, fazer tipo um fechamento do 11 para o 12 com o resistor, eu vou estar ajustando a porcentagem do esterese, beleza? Então, a gente já viu todos os bornes, já viu todas as ligações, já viu as funções. Agora, vamos aqui para frente e ver os ajustes aqui que a gente tem, tá bom? E os LEDs. Esse diagrama aqui é exatamente o que a gente tinha do lado aqui, é uma forma mais fácil de ver por aqui até, tá bom? Então, ó, nós temos aqui um LED geral. Esse LED geral significa o quê? Quando a gente alimenta ali nas entradas 1 e 2, né, que é a alimentação ali de 24 a 240 volts alternados ou contínuo, esse LED fica aceso indicando que o equipamento está em operação, está alimentado. Esse relé aqui, ó, esse LED relé, ele vai ficar aceso enquanto o relé estiver ligado. Quando o relé apagar por uma falha, né, o relé desligar por uma falha, esse LED vai apagar também, tá bom? E a falha aqui, sempre que estiver havendo uma falha, esse cara vai ficar piscando, tá? Então, isso aqui é a questão dos LEDs. E aqui na questão dos ajustes, o que a gente tem aqui? O primeiro ajuste que a gente tem que prestar atenção é esse aqui, ó, a escala. O que é essa escala? Na verdade, essa escala é a referência de monitoramento de corrente, aqui nos terminais 8 e 9, tá? O 8 e 9, se a gente olhar aqui no diagrama, como a gente viu, é onde a gente faz o monitoramento da corrente elétrica que a gente está querendo observar, né, analisar para ver se tem falha ou não. Então, ó, aqui a gente pode ajustar nesse modelo aqui, tá? Para 1 ampere, 2,5 e 5. Beleza? Então é a nossa referência de fundo de escala. Então, por exemplo, se eu estou monitorando uma corrente de 0,5 amperes, eu vou colocar aqui no 1, né? Para ter uma precisão melhor, uma referência melhor. Ah, se eu estou fazendo aí uma corrente, estou analisando uma corrente que tem 3 amperes, eu vou colocar aqui no 5, tá bom? Então isso aqui que é a escala, é a referência de fundo de escala do que eu estou medindo. Então vamos lá, para nosso trimpote, que é esses dois aqui de cima, ó. Esse aqui e esse aqui. Tem aqui, ó, I%, né, que é a porcentagem da corrente elétrica. E aqui, ó, tem o mínimo, que é o min, e o max, que é o máximo, beleza? Então esse trimpote aqui de cima, ele representa o ajuste de mínima corrente, e esse cara aqui de máxima corrente. A gente também vai ver isso ali na lousa daqui a pouco, tá? Mas esse cara aqui, ó, você pode ver que ele vai de off até 100. O que é esse 100? É 100%. E esse aqui também da mesma forma. Ele vai de off, que é o 0, que é desligado, até 100%, beleza? E esse 100% é referente ao quê? Justamente ao que a gente colocou aqui na escala. Então, se eu coloquei aqui para 5 amperes, por exemplo, a escala, esse 100% aqui vai dizer que eu ajustei para 5 amperes. Se eu colocar em 50% aqui, quer dizer que eu ajustei para 2,5, certo? Não 2,5 aqui, 2,5 do 5, tá? Que é 50% de 5, é 2,5. Se eu ajustei aqui para 20%, quer dizer que eu estou ajustando para 2 amperes. Por quê? 20% de 5 amperes vale 2, beleza? Então, essa porcentagem aqui de cima é referente ao valor que você colocar aqui na escala. Por isso que você precisa ajustar a escala, porque esses dois caras aqui, eles se referenciam pelo valor da escala aqui, tá bom? Então agora a gente vai ver esses dois caras aqui de baixo, tá? Eu creio que esteja desfocando um pouco a imagem, eu vou usar a nossa chave de fenda aqui para ajustar no foco da câmera, beleza? Então, ó, esses dois caras aqui é o nosso tempo de retardo e o nosso tempo de inibição, tá? Aqui esse Tzinho, ponto, significa tempo, beleza? Então, tempo de retardo, tempo de inibição. O que é esses dois caras? Vamos começar com o tempo de inibição. Esse tempo de inibição, você pode ver que ele vai de 0, né, que é esse lado aqui, até 20 segundos. Então eu posso, isso aqui controla o tempo. E que tempo que ele controla? É o seguinte, quando eu alimento o nosso monitor aqui
nos bornes 1 e 2, quando realmente eu chego com a alimentação, com a energia nele, para ele começar a funcionar, ele vai ignorar qualquer corrente de monitoramento aqui nos terminais E1 e E2. Então, mesmo que houver uma sobrecarga, mesmo que a corrente esteja acima do especificado, aqui nos ajustes de mínimo e máximo na escala, né? Mesmo que houver algo anormal, ele vai ignorar. E por que disso, né? Essa inibição aqui é só no momento que eu ligo o componente, tá? O retardo não. Mas no momento que eu ligo aqui, energizo esse cara, a inibição ela vai funcionar. Então, por que eu preciso da inibição? Imagina que eu esteja monitorando a corrente de um motor elétrico. Se eu estou monitorando a corrente do motor, você concorda comigo que as cargas indutivas, como motores elétricos, têm uma característica de elevação de corrente na partida do motor, aquele pico de corrente quando o motor parte, né? Então, esse pico de corrente, ele não é uma falha no motor, ele não é algo anormal no motor, ele é natural dessas cargas indutivas, né? É natural de motores elétricos esse pico na partida do motor. Então, se eu não tivesse esse tempo de inibição, o que ia acontecer? Ele ia identificar esse pico de corrente do motor como uma falha, mas não é uma falha. Então, o que eu coloco aqui? Eu ajusto aqui um tempo de inibição, tem que ser acima no caso da partida do motor, né? Do pico de partida aí, no tempo de corrente e estabilização, para que ele ignore esse pico de corrente. Certo? E ele não entenda como uma falha. E aí sim, depois desse tempo, o relé começa a monitorar a corrente nominal do motor normalmente, entendeu? Então, para ignorar esse pico de partida, eu uso o tempo de inibição, tá bom? Que ele só acontece quando eu alimento o meu monitor. Então, beleza. Agora que a gente entendeu o tempo de inibição, vamos entender o que é o tempo de retardo. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ver na lousa tudo isso aqui de uma forma mais clara, tá bom? Mas vamos lá. O tempo de retardo significa o seguinte: depois que aconteceu o tempo de inibição, né, que que eu ignoro, né, toda a falha que acontece durante esse começo aqui de energização do motor até 20 segundos, aí, depois que passou esse tempo de inibição, ele começa a analisar o tempo de retardo. O que é o tempo de retardo? Imagina que o motor já está estável na corrente nominal dele, e aí acontece uma sobrecarga, ou aumenta a carga ali no eixo do motor, ou acontece um ruído na instalação, e eu não posso, eu quero ter certeza que realmente é uma sobrecarga. Então, por exemplo, ele pode ir de 0 a 20 segundos. Então eu posso ajustar, por exemplo, aqui para 5 segundos. Então, se durante 5 segundos a sobrecarga permanecer, aí sim eu desligo, para ter certeza que houve uma sobrecarga. Não foi um ruído, não foi apenas uma elevação na carga ali na ponta momentânea. Então, para ter certeza que realmente é uma sobrecarga, eu coloco um tempo aqui de segurança. Porque imagina que ele desligasse instantaneamente. Então, vai que houve um ruído na instalação, ele já ia desligar o nosso motor indevidamente, que não precisaria, porque só foi um ruído, não foi uma sobrecarga. Mas se essa sobrecarga perdurar aqui, né, por mais do tempo que eu ajustei aqui de segurança, aí sim ele vai desligar. Então, isso aqui é o nosso tempo de retardo, beleza? Então, agora que a gente viu tudo isso, só vamos entender melhor ali na lousa essa questão do mínimo e máximo e do histerese, beleza? Vem aqui comigo. Então vamos entender de forma rápida aqui o que é o valor mínimo, máximo e o histerese, tá bom? Então, olha só, eu desenhei esse gráfico aqui na lousa para a gente entender tudo isso. Perceba que aqui, ó, eu coloquei escala. Lembra que tinha aquele trimposte que eu mostrei para vocês que tem 1, 2,5 e 5, que é o valor de referência, né? Então eu vou ajustar o valor de referência aqui para justamente eu ter referência nos valores máximos e mínimos aqui do meu monitor, certo? Vamos dar um exemplo aqui que eu coloquei o valor de referência em 5 amperes de monitoramento, certo? Então, os meus valores máximos e mínimos vão ser correspondentes a 5. Se eu tivesse colocado 2,5, meu valor máximo e mínimo seria correspondente ao 2,5 e assim por diante, tá? Então, esse mínimo e máximo ele vai até 100%. 100% é o 5 e 0 é o 0. Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu ajustei esse máximo aqui, ó, para um valor de 60%. Se eu ajustei um valor de 60% aqui no máximo, é 60% de 5, porque é o meu valor da escala. Então, isso aqui vai corresponder a 3 amperes. Então, eu vou monitorar uma corrente máxima aqui no meu monitor de 3 amperes. E o valor mínimo, vamos dar um exemplo que eu ajustei aqui, ó, para 20%. O que é o 20%? 20% de 5, que é o valor de referência da escala. Então, aqui vai ser para um valor de 1 ampere. Beleza? Então, eu tenho um valor de monitoramento máximo de 3 e um de mínimo
1 ampere. E o que significa isso? Se naquelas entradas E1, né? E1 e E2, que é os bornes lá 8 e 9, né? Bornes 8 e 9, a minha corrente estiver dentro desse limite aqui, ó, certo? Ela pode variar de qualquer forma, estando dentro desse limite. Se a minha corrente estiver no limite máximo de 3 amperes e no limite mínimo de 1 ampere, o relé vai ficar ligado, não vai dar falha. Ele não vai entender como um problema, como uma falha no sistema. Porém, se algum instante, né, algum instante do tempo aqui, né, a minha corrente vir ficar abaixo de 1 ampere, certo? Abaixo de 1 ampere, aí sim ele vai entender como uma falha. Por quê? Porque eu saí dos limites máximos e mínimos. Deu para entender isso? Então, mas aqui, ó, a partir do momento que ele ficou abaixo do mínimo, vai começar a contar aquele tempo de retardo, né? O tempo de retardo. Se o tempo de retardo eu ajustei para mais ou menos para 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, até 20 segundos, ele vai analisar se essa corrente voltar antes do tempo de retardo, né, contar, ele não vai dar falha. Mas se essa falha ela perdurar e estourar o tempo de retardo, aí vai entrar em falha. Então, é bem aqui que é ajustar o tempo de retardo. Quando há algo anormal no meu relé, né? Então, aí começa a contar o tempo de retardo. Mas se voltar antes do tempo de retardo, ele não entende como uma falha, tá bom? E da mesma forma, se essa corrente, ela exceder o meu tempo máximo. Quando excedeu, começou a contar o tempo de retardo. Se perdurar, aí sim ele vai dar falha. Mas se voltar antes do tempo de retardo, aí ele não dá falha. Por quê? Esteve dentro do tempo de retardo. Poderia ser um ruído ou alguma sobrecarga momentânea ali no meu motor que não vai danificar ele, beleza? Então vamos entender o que é o histerese, certo? Mas para a gente entender o histerese, a gente tem que entender duas situações de utilização desse cara. Olha só, você pode usar o seu relé. Imagina que houve uma sobrecarga. O relé ele vai desligar. Você pode utilizar esse relé desligando para desligar todo o seu sistema, né? Se você desligar todo o seu sistema, aí não importa o valor de histerese, porque você já desligou o seu motor, já desligou o seu sistema. Mas você pode usar o relé, esse monitor de corrente apenas para sinalizar com uma lâmpada, para sinalizar com alguma coisa. Mas você não desligou o seu sistema, continua acontecendo a sobrecarga. Mas presta atenção, agora sim a gente consegue entender o relé, o histerese, né? Se caso você não desligue o seu sistema, aí você vai utilizar o histerese da seguinte forma. Imagina que houve uma sobrecarga aqui no sistema, certo? Então nesse momento aqui, que ele ultrapassa o valor máximo, vai acontecer o desligamento do relé, não é verdade? Então aqui, ó, o meu relé está desligado. Porém, a corrente aqui continua dando sobrecarga, né? E essa corrente ela volta a se restabelecer aqui embaixo, certo? Ela volta a entrar nos valores pré-definidos ali entre máximo e mínimo. O relé, você acha que a partir do que a corrente ela cruzou o valor máximo aqui, o relé já vai voltar a ligar? Não, não é assim que acontece. Existe uma margem de segurança, um valor de segurança que o relé ele só vai retornar, ele só vai ligar novamente a partir desse valor de histerese aqui, ó, que é um valor de segurança. Então o relé ele não vai ligar quando a corrente ultrapassar aqui o valor máximo. O relé só vai religar novamente quando passar dessa margem de segurança que é definida pelo histerese. Assim como acontece aqui na borda superior de máxima, ele pode acontecer aqui também, ó. Imagina que a corrente ela desceu aqui abaixo do especificado no valor mínimo. Se ela voltar a subir aqui novamente, tá vendo? O relé ele só vai ligar depois que ultrapassar esse valor aqui ajustado, né? Esse valor de segurança que é o nosso histerese. Então o histerese é exatamente isso que eu estou falando para você. Essa margem de segurança no valor da corrente. Então o relé está desligado aqui, ele só vai ligar novamente a partir desse trecho aqui, ó. Tá vendo? A partir desse trecho aqui. Por quê? Porque ultrapassou o valor de histerese. E esse valor aqui eu consigo ajustar lá naqueles bornes 11 e 12, dependendo do valor do resistor que eu colocar lá. Deu para entender? Então só perceba o seguinte, tá? Perceba o seguinte. Se você não desligou
o seu sistema, essa corrente continua variando, né? Mas se nesse momento aqui que o relé desligou, você cortasse o sistema, desligasse o sistema, essa corrente ia para zero. E aí você não ia conseguir usar o esterese. Então o esterese você só consegue usar quando você não desliga o seu sistema. Você usa ele apenas para realmente monitorar sem desligar o sistema, tá bom? Então agora que a gente entendeu tudo isso, entendeu o que é cada função, entendeu como fazer a conexão em cada borne, vamos ali para a prática ver esse cara funcionando? Bora lá! Então agora sim a gente vai ver na prática esse cara monitorando e analisando a corrente elétrica, beleza? Olha só, eu vou explicar o que a gente montou aqui. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui ó, que a gente está utilizando como carga a nossa máquina de corrente, tá bom? Então essa máquina de corrente vai produzir uma corrente elétrica nesse cabo preto. Então a gente vai especificar aqui uma corrente máxima de 40 amperes para fazer o monitoramento, certo? A gente vai elevando a corrente, vai rebaixando, até que a gente faça o monitoramento. Mas eu quero especificar no meu monitor uma corrente máxima de 40 amperes aqui, passando por esse cabo preto. Só que presta atenção, 40 amperes a gente não consegue monitorar diretamente com o nosso monitor. Por quê? Porque se a gente olhasse aqui, ó, na nosso trim-pot de escala, ele só vai até 5. Então como que eu iria monitorar uma corrente de 40 amperes com esse cara que mede até 5? Então para isso a gente vai utilizar do nosso TC, nosso transformador de corrente. Se você não sabe o que é o TC ou tem dúvida, a gente fez um vídeo bem bacana aqui no canal, certo? Eu vou deixar ele aparecendo aqui em cima para você poder acompanhar também, onde a gente fala sobre esse cara aqui, as especificações dele, beleza? Então, com o nosso TC, o que a gente vai fazer? O TC ele vai medir essa corrente de 40 amperes e vai entregar uma corrente reduzida aqui nos terminais, tá? A relação que ele faz é de 20 vezes a corrente que passa aqui. Então a corrente que passa aqui no cabo amarelo é 20 vezes menor do que a corrente que passa no cabo preto. Então quando estiver passando 40 amperes aqui pelo cabo preto, vai sair 2 amperes aqui pelos terminais do nosso TC. Então é esses 2 amperes que a gente vai utilizar como corrente máxima de monitoramento do nosso monitor, beleza? Para não medir diretamente os 40 amperes que a gente não iria conseguir. Então, ó, vocês podem acompanhar esse cabo amarelo aqui, ó. Ele está vindo exatamente aqui para os nossos bornes 8 e 9, que é onde a gente faz o monitoramento de corrente, certo? Você pode até olhar aqui, ó, no diagrama que é os bornes E1 e E2 que a gente já comentou sobre isso, certo? E vamos ver a alimentação aqui do nosso monitor. Nos bornes 1 e 2, que é a nossa alimentação, eu estou trazendo um cabo vermelho e preto diretamente aqui do nosso disjuntor. Tá vendo? 1 e 2 está vindo daqui. Então eu estou alimentando o meu monitor com uma tensão de 220 volts alternadas, beleza? Então, olha só. Daqui também, desse cabo vermelho aqui do primeiro polo do disjuntor, eu estou mandando uma alimentação aqui para o nosso borne 4, certo? Esse borne 4 é o comum do meu relé. E o borne 6 é o normalmente aberto, como a gente já viu, certo? Vocês podem olhar aqui, ó, eu coloquei a alimentação no 4, a fase, e o borne 6, que é o normalmente aberto, ele é o borne que eu estou mandando aqui, ó, para nossa sinalização LED. Então, quando estiver tudo normal, certo? Esse contato normalmente aberto, ele fica fechado, porque o relé fica ligado quando está tudo normal. Então, vocês vão ver o nosso LED aqui, ó, aceso o tempo todo. Porém, quando houver falha, esse LED aqui, ele vai apagar, tudo bem? Então, agora que você já viu, a gente já viu todas as conexões, vamos ligar ele para ver realmente se ele está protegendo, né? Mas, lembrei de uma coisa aqui, a gente precisa fazer o ajuste aqui dos trim pots, não é verdade? Então, ó, vamos selecionar aqui a escala, tá, para 1 ampere, eu vou colocar a escala para 5 amperes, tudo bem? Então, ó, escala de referência, 5 amperes. O nosso valor mínimo de corrente, que é esse trim pot aqui, ó, eu vou deixar ele desligado, ou seja, em 0, né? Tem um símbolo off aqui, ó. Vocês conseguem ver o off aqui, né? Ó. Quer dizer que está desligado, que é valor 0, né? Eu não vou monitorar a mínima corrente, porque eu não preciso para o meu sistema. Então ele já está em 0. E o meu valor máximo, que é o segundo trim pot aqui, eu quero monitorar para 2 amperes, não é verdade? Então, 2 amperes de 5 corresponde a 40%. Então, para eu monitorar 2 amperes, eu preciso colocar aqui o meu trim pot em 40%, tá vendo? Ó? Opa, aí, 40%. Só jogar um pouquinho aqui para frente. Beleza. Então, dessa forma aqui, eu estou falando para o meu monitor que quando ultrapassar 40% de 5, que é 2 amperes, o meu relé ele tem que desligar.
tudo bem? E o meu tempo de retardo eu vou deixar em 0 aqui, que é desligado, beleza? E o meu tempo de inibição também está em 0, porque eu não preciso monitorar a partida do meu, não é um motor, então não preciso monitorar essa partida aqui, tá bom? Mas aí vai da sua aplicação, vai do ajuste que você preferir fazer aí na sua implantação aí do comando. E aqui, ó, o nosso borne 1112, que é o nosso histerese, eu vou deixar ele aberto aqui, os bornes 1112, e aberto significa que eu estou falando que é 4% de histerese, tá? Então, a gente vai manter esses 4% aí de histerese. Então agora vamos energizar, certo? Eu vou ligar aqui. Ah tá, eu coloquei um alicate amperímetro aqui para ele monitorar a corrente que está passando aqui pelo nosso TC, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, na escala de corrente alternada. Beleza. E a gente vai monitorar a corrente que está passando por aqui, tá? Então, ó, vou ligar o nosso disjuntor. Vocês já conseguem ver que o nosso LED de geral, ele acendeu aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. O nosso LED geral, esse LED verde acendeu. Quer dizer que está chegando energia nele, alimentação no nosso componente. E o relé, que é essa lâmpada vermelha, o LED vermelho, está aceso, indicando que o relé está ligado, que está normalmente. Você pode ver que o falha não está piscando, pois não há falha ainda no nosso processo. Você consegue perceber que a nossa lâmpada já está acesa porque o relé chaveou. O relé está ligado e a gente usou o contato normalmente aberto, não é verdade? Então ele fica fechado enquanto o relé está ligado. E agora eu vou ligar a nossa máquina de corrente. E vocês já conseguem observar aqui no nosso alicate amperímetro que está circulando uma corrente de 1,24 amperes aí, certo? Então você pode ver que o meu relé ele não detectou falha ainda. Mas se eu aumentar a corrente aqui, ó, vamos tentar chegar próximo de 2, ali ó, 1,70. Ainda o meu relé ele não aciona. Mas se ultrapassar ali ó, 2 amperes, opa, olha lá, piscando a falha, piscou, olha lá, tá piscando a falha. O nosso relé desligou. Você pode ver até que minha lâmpada ali embaixo, ó, tá desligada. Por quê? Ultrapassou o valor de 2 amperes e a minha carga desligou aqui, tudo bem? Agora, olha só, eu vou abaixar novamente a corrente aqui que circula, que ele está monitorando, no nosso TC, da nossa carga aqui, ó. Você pode observar aqui pelo alicate também. Então, ó, eu vou abaixar ela aqui, ó. Opa, deixa eu abaixar aqui. 1,30 e poucos aqui, né? 1,38 amperes. Você pode ver que o relé ele voltou a ligar. Por quê? Porque a corrente está dentro do especificado entre os máximos e o mínimo que eu coloquei, certo? A nossa carga ali ligou porque o relé ligou novamente. Então, agora vamos alterar aqui, ó, o valor do retardo para você ver o retardo em execução. Eu vou colocar o retardo aqui, ó, para aproximadamente, creio que aqui esteja uns 10 segundos, mais ou menos. Creio que sejam uns 10 segundos aí, né? 8 segundos mais ou menos. Então, eu vou elevar essa carga aqui para 2,5 mais ou menos, rapidamente, e vocês vão ver que o LED ele vai ficar piscando, mas ainda não vai desligar o meu relé, porque ele vai esperar o tempo de 8 segundos para analisar se realmente a corrente não vai voltar a baixar e manter o relé ligado. Mas se ultrapassar os 8 minutos de ajuste aqui no retardo, ele vai desligar, tudo bem? Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem verificar melhor. E vocês vão ver que o LED de falha ele vai ficar piscando quando a corrente aumentar. Então eu vou pedir aqui para a gente monitorar tanto essa corrente quanto aqui o relé. Esse LED aqui não precisa porque vocês sabem que se esse LED está ligado, aquele de baixo também está, beleza? Então, ó, eu vou aumentar aqui a corrente, olha lá. Estou ultrapassando 3 amperes ali, você pode ver que a falha já está piscando, mas ainda não desligou o relé, porque ele está esperando o tempo de retardo. Se a corrente abaixasse, ele iria manter o relé ligado sem desligar, olha lá. Agora sim desligou depois do tempo de retardo, tá vendo? Então é exatamente isso aqui que vai funcionar. Vamos fazer só mais um teste aqui, ó. Abaixei a corrente, o relé voltou a ligar. Eu vou aumentar a corrente e antes de estourar o tempo de retardo, eu vou abaixar a corrente novamente para vocês verem o que o relé não vai desarmar. Então, ó, aumentei a corrente. Começou a piscar falha aqui, falando que há uma falha no sistema. Agora eu vou rebaixar a corrente novamente para vocês verem que o relé não vai desarmar. Olha lá, parou de piscar falha porque estava dentro do tempo de retardo. O relé nem chegou a desligar, beleza? Então, esse aqui é o funcionamento do nosso BPI, nosso monitor de corrente monofásica, certo? E está em conjunto aqui com o nosso TC,
beleza? Então o nosso TC você pode ver que é um cara muito importante para poder fazer o monitoramento de cargas elevadas. Então é uma das aplicações possíveis e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.